para dar continuidade nesse tema hoje, sobre ainda a gente vai continuar nessa jornada, a gente vai ter um debate sobre a série Como a Saúde 4.0 está revolucionando a experiência do paciente. E para falar sobre esse tema tão importante nos nossos hospitais, esse time de peso que está aqui com especialistas de diversas áreas, que logo mais eu vou poder apresentar para vocês, vão dividir a experiência e a sua percepção sobre como essa temática tem tocado cada um dos hospitais, e como isso tem transitado no dia a dia das organizações, para facilitar aí a nossa percepção. Lembrar também que a gente tem um recado bem importante, que para quem está assistindo esse processo, esse programa das jornadas, o certificado vai ser emitido somente após o último debate, no dia 21 de junho, e o certificado vai ser concedido só para quem participou de todos os debates. Falar um pouquinho sobre a saúde 4.0 nesse contexto, né, traz um pouquinho de como a gente tem evoluído no setor com todas as novas tecnologias e evoluído o olhar da jornada do paciente desde a entrada dele dentro desse processo, diagnóstico, atendimento, qualidade em busca aí da sua jornada até o tratamento nesse processo. Um monte de novos processos, né, que já estão embutidos no nosso dia a dia, como processo de cirurgia robótica, realidade virtual, internet das coisas e outras tantas coisas que hoje já fazem por muitas vezes parte do nosso dia a dia, outras nem tanto, tem se tornado parte do nosso dia a dia em busca de processos que facilitem tanto o contato, o atendimento, mas também o engajamento do paciente no nosso dia a dia, né? No processo de cuidado, entendimento dele, do seu processo de tratamento e de cura. E esses pacientes digitais, né, têm cada vez mais olhado essas premissas de conceito 4.0, como a própria OMS tem definido, como conhecimento associado ao desenvolvimento dessas tecnologias para melhorar o engajamento desse paciente nesse processo. E para isso, para ouvir a experiência desses nossos especialistas, eu vou apresentar aqui os nossos grandes que foram escolhidos aí com muita maestria pela nossa comissão organizadora, a Kelly Rodrigues, que é CEO e fundadora da Patient Centric Consulting, Dr. Miguel Senderolo, superintendente do Hospital Israelita Albert Einstein, Ron Justa, que é o cofundador e chairman da Saúde Omni, e a Mariana Moraes, que é a coordenadora de experiência do paciente do Hospital Moinhos de Ventos. Eu tenho muito prazer de estar com vocês aqui. Muito obrigada. E eu vou começar, então, pela Kelly. Kelly, como que você tem visto esse processo da saúde 4.0 e a revolução da experiência do paciente? Bom dia a todos, bom dia Priscila, obrigada, é um prazer estar aqui com tanta gente tão envolvida com a experiência do paciente de alguma forma, né? A gente tem, eu acho que assim, a gente está numa segunda revolução digital, né? Ou quarta ou quinta, sei lá, o Ron pode falar disso para a gente bastante, falando aqui de revolução digital. Mas assim, gente, para pensar que há 20 e poucos anos atrás nem internet a gente tinha, né? A gente tinha outra forma de se comunicar e de se relacionar aqui com a área de saúde em especial. E eu acho que assim, todas essas barreiras que caíram aqui com a questão da transformação digital, ela faz com que o paciente tenha exigências muito distintas, né? O paciente hoje ele quer agilidade, ele quer respeito, ele quer empatia, ele quer proximidade, ele quer personalização, coisas que realmente a gente não escutava antes. Era uma relação muito diferente, era uma relação médico-paciente, onde o que o médico falava para o paciente fazia sem nenhum questionamento. Com essa era da informação, essa relação mudou, e esse paciente hoje já chega com outro conteúdo, com outras informações, e ele quer saber das coisas todas para que ele realmente possa ser engajado no tratamento.
O que eu tenho visto, e eu acho que com a pandemia tudo se acelerou muito mais, o mundo digital e todas as tecnologias, a inteligência artificial, todas essas coisas, elas trouxeram outras possibilidades. O que eu vejo e o que eu tenho participado bastante nesses processos todos que a gente tem aí acompanhado, não só pelo Brasil como pelo mundo, é que a gente, sim, a tecnologia ela está trazendo outros elementos, ela está ajudando os profissionais de saúde para que no fim do dia sobre tempo para aquilo que é o fundamental, né? Para ter tempo para se relacionar com o paciente num outro nível, mas a gente sabe que a teoria é muito bonita e que na prática nem sempre isso tem acontecido. Né? A gente vê muitos movimentos, como, por exemplo, o Alexa da saúde, né? Onde ele vai trazer, vai puxar todas essas informações para mandar para o prontuário eletrônico, sem que o profissional tenha que ir lá escrever tudo, que essa é uma das grandes reclamações, o tempo que os profissionais têm que ficar fazendo uma série de coisas burocráticas e administrativas e perdem o tempo de ficar fazendo aquilo que é o seu core, mas que é de extrema necessidade. Então, todas essas coisas elas estão sendo estudadas, elas estão sendo trazidas, mas ainda tem uma desconexão muito grande da teoria com a prática. A gente sabe que esse é o objetivo no final do dia, mas a gente ainda tem muita coisa, muito caminho para percorrer. O que eu vejo é que com as coisas mais simples, porque a gente tem coisas aqui de ASE, a gente tem desde como a gente pode prover educação em saúde para os pacientes, como a gente pode estabelecer a continuidade do cuidado com aplicativos, com outras coisas, né, para a gente realmente conseguir cuidar do paciente num outro nível, até coisas como a inteligência artificial, como a captação de dados, para a gente realmente conseguir fazer uma administração e uma gestão desse paciente de uma outra forma. Então, é assim, tem muita coisa está acontecendo, mas eu vejo que falta ainda algo para fundamentar isso. A gente traz muita tecnologia, mas qual é a estratégia? Qual é a conexão de tudo isso? Como que a gente realmente estabelece uma cultura organizacional onde esse mindset dos profissionais estejam conectados com isso, não só trazendo tecnologia, sabe? Então, eu estou dando um overview aqui para chegar na nossa discussão, porque senão eu não vou deixar ninguém falar. Mas é muita informação, é muita coisa. Eu só acho que a gente precisa trazer tecnologia, mas que isso esteja aportado numa estratégia onde a gente realmente olhe humanização e onde a gente realmente tem uma conexão e mindset dos profissionais e das instituições de saúde, entendendo verdadeiramente por que a gente precisa ser centrado no paciente. Não só com discurso. Não sei nem por onde começar. Começa que já é tanta difícil, coisa, né, doutor Miguel? Né? Começa assim, né? Não, ok, eu vou. Acho que a Kelly colocou um bom ponto de partida, né? A gente acho que começou muito preocupado aqui no Einstein com a questão da experiência do paciente. É curioso, hoje essa é uma expressão que pode até parecer meio démodé, né? Mas em 2014, 2015 ainda era algo novo aqui no Brasil, né? Então, desde essa época a gente vem trabalhando com um programa de experiência do paciente e como parte desse programa eu gosto de dizer assim que a gente não desenvolveu, a gente não foi um processo de ideação. Foi um processo de arqueologia, né? A gente escavou dentro da cultura organizacional do Einstein o que seria a identidade, né, do cuidado que a gente entende que faz parte da nossa cultura. E nesse processo aí de escavação, né, esse processo arqueológico, a gente identificou 3 elementos, né, que a gente representa como 3 letras, que é o S, o P e o A, né? O S de segurança do paciente, que sempre vem em primeiro lugar. O P de paixão em servir e o A significa atenção aos detalhes, né? Eu já vou voltar no A porque ele é muito importante, acho até para colocar aqui uma questão que
que a Kelly acabou de colocar também sobre essa complexidade, né? Então, a partir disso, a gente acho que começou uma jornada de empatia digital, de humanização, né? Acho que muitas coisas que a gente já tinha implementados aqui, como a participação dos pacientes em conselhos, né? Consultivos, onde tudo que a gente faz de segurança, a questão da jornada digital, eles têm uma participação forte, participação do staff, participação dos médicos, né? E dessa forma a gente começou a mapear uma nova jornada digital. A gente já tinha vários elementos, aplicativos, etc., que estavam surgindo ou emergindo, né, de uma maneira meio solta dentro da organização. E agora isso passa a ter um ordenamento, um plano diretor para isso. Como a Kelly colocou, é tão complexo, né? Assim, quando a gente mapeou, a gente começou mapeando a jornada digital na fase ambulatorial, e depois, agora, por último, entrou na fase hospitalar, né? E só na fase hospitalar a gente mapeou 36 projetos, né? Que a gente poder completar essa jornada digital. São projetos que entram mais em processos ou entram mais realmente na parte interativa, né, do paciente com o nosso sistema, com as nossas informações. E acho que a gente não pode deixar de falar aqui nesse sentido da importância dos dados, né? Recentemente a gente fez uma visita a 2 hospitais nos Estados Unidos, a Johns Hopkins e o City of Hope, na Califórnia, que é um hospital, um sistema de saúde, na verdade, mas totalmente voltado para a oncologia, né? E a gente se deparou com um conceito que eu achei interessante, queria mencionar aqui a expressão que a gente ouviu lá, que eles chamam de measurement agnostics, né? Eles são agnósticos da mensuração, ou seja, quando a gente fala, por exemplo, de medicina de precisão, a gente não fala mais só da informação genética, como é que a gente coloca a informação genética nos guidelines, nos protocolos, mas a gente está falando que essa informação genética é um dado, né? Na estruturação dos bancos de dados vai aparecer como números, né? Essa informação, mais as informações que a gente pode capturar do paciente através dos dispositivos, né? Mais as outras informações que vão estar, por exemplo, no prontuário eletrônico do paciente, todas essas informações, elas têm que ser tratadas da mesma forma, né? Daí vem a ideia de ser agnóstico nisso, né? E tratadas de forma a individualizar tudo que a gente puder no cuidado do paciente, né? Eu acho que ele reside aí, né, nesse grande esforço, essa empatia digital que a gente precisa exercer. Acho que era disso que a Kelly estava falando agora há pouco. A gente está num processo forte de revisão da nossa forma de gestão da prática médica, justamente agora migrando para esse novo modelo mais digital, que está mais apoiado em dados assim, de uma certa forma, o que a gente está dizendo é que isso que a gente chama hoje de medicina de precisão, que parece algo do futuro, algo muito sofisticado, dentro de algum tempo vai ser a prática médica ou a prática assistencial. Ela vai ser toda feita desta forma, né, com a maximização da utilização dos dados para a individualidade do cuidado. Acho que, para começar, tá bom. Para começar, a gente diz que a gente precisa enxergar, né, para onde estamos, né? Essa trilha, essa jornada precisa estar clara, né? Acho que daí a gente começa já a trilhar um caminho. Muito bom. Ron, e na sua visão, por onde a gente começa ou o que você enxerga nesse caminho aí? Eu vou pegar um termo que eu adorei, conheci agora, com o Miguel falando, que é o data agnostic, né? O agnóstico de dados. E eu vou falar por que eu sou um agnóstico de tecnologias. Eu sou da área de tecnologia, né, pessoal, de inovação, da área de capital de risco, mas eu sou psicólogo de formação, olha que curioso, né? E na Saúde Omni, nós somos muito pioneiros, muito por contexto, nem tanto por talento, eu acho, só porque a gente foi o primeiro mesmo, em falar sobre a educação para a saúde digital e a saúde híbrida, né? Que é o que a gente fala muito. O que eu percebo é assim, por mais que a gente esteja num momento em que tecnologias estejam se tornando mais acessíveis, o que realmente nós precisamos resgatar quando falamos de experiência do paciente são tecnologias ancestrais.
E cada vez mais eu percebo isso. Então, falando de dados, por exemplo, né? Devido à capacidade de processamento que nós temos, tudo está conectado, softwares avançados, a gente obviamente tem um poder analítico muito grande hoje em dia. Mas esses anos aí rodando o mundo e empreendendo em saúde digital, eu cheguei à conclusão que dado não transforma a vida de pessoas, não transforma imediatamente. Por mais que a gente tenha todo um poder de analisar dados de maneira muito rápida, ou de conseguir dados de maneira muito rápida, o dado em si não transforma comportamento. E saúde é comportamento, né? Então, o que eu enxergo para os próximos anos em matéria de experiência do paciente e saúde 4.0 é justamente esse foco em tecnologia, em contatos mais simples, em práticas mais simples de transformação do comportamento. E por isso eu costumo dizer que e o pessoal fala, mas meu amigo, como assim? Você é um cara de tecnologia, você é um cara de startup. E eu costumo falar que tecnologia é sempre acessória em saúde, sempre, né? E a Kelly falou isso também. Eu percebo que ainda existe, naturalmente, existe um foco muito grande em nós falarmos de tecnologia, próximo passo, de infraestrutura, vem 5G aí, tem tanta coisa, né? Mas na prática clínica, na prática assistencial, existe um descolamento entre o quanto essa tecnologia pode realmente transformar vidas, salvar vidas, prevenir doença, né? Uma vez que a grande mudança mesmo é a gente acordar que sistemas de saúde não são sistemas de doença. E por mais que a gente esteja tentando criar essa capa de tecnologia, etc., que é muito importante, no fim o que nós precisamos é mudar comportamentos, né? E eu até vim aqui num dos comentários, né? High-tech não é nada sem high-touch. É bem isso. E por isso, por já estar um pouco vacinado, estou vacinado mesmo, né? Mas assim, vacinado nessa questão desse afã de tecnologia, que é muito comum hoje em dia, confundir saúde 4.0 com a tecnologia, né? Eu hoje falo muito para as clínicas digitais ou para as empresas que estão dentro do nosso guarda-chuva e com quem quer que pergunte, que o mais importante é cultivar tecnologias ancestrais, da atenção ativa, do cuidado, da escuta e, sobretudo, da conexão mesmo. A gente saiu de saiu de novo, de uma quarentena forçada, né? E onde nós precisamos virar pizza para poder conversar com as pessoas, mas isso não exime o poder do toque, o poder da atenção e o poder da escuta. Eu acredito que realmente a saúde 5.0, vamos lá, depois que a gente vai sair desse afã da tecnologia, que é temporário, é a gente entender que qualquer ferramenta é só uma ferramenta. E que, na verdade, o que nós precisamos é transformar comportamentos. Transformar comportamento não é fácil. E envolve muito mais do que dado, envolve muito mais do que aplicativo, e envolve muitos profissionais de saúde, que passam também a ser educadores, né? Para encerrar, eu digo, a grande revolução é a literacia em saúde. Que todos nós somos pacientes, né? Todos nós aqui, independente do que nosso cargo. A grande revolução é quando os pacientes dependerem menos dos profissionais de saúde. E pode parecer difícil ouvir isso, né? Mas eu espero que todos nós sejamos dispensáveis no começo, no futuro, na verdade. Eu acho que essa é a saúde 5.0. Bom dia a todos. Depois desse grupo fantástico, acho que fica até pouco para a gente comentar, até para abrir para as perguntas. Mas eu acho que a Kelly colocou muito forte isso e é fundamental, né? A gente tem infinitas tecnologias para ajudar paciente, para ajudar colaboradores, mas a gente precisa ter a estratégia linkada a essa cultura. E o Dr. Miguel trouxe muito bem, complementando que sim, com base numa estratégia, a gente fazer um mapeamento, então aqui a gente já tem uma receita de como começar esse processo de revolução, né, da experiência 4.0. E a saúde, ela vem evoluindo fortemente, né? A Kelly comentou, há 20 anos atrás a gente não tinha internet, é exatamente 10 anos atrás foi lançado o iPhone 5, que trouxe navegabilidade em aplicativos. E aí todo mundo desesperadamente querendo criar ações, demandas, mas a gente precisa fazer tudo isso muito bem pautado para que o resultado seja tanto positivo para nós, gestores da área da saúde, quanto o paciente que está ali na ponta final, né? E é um processo que vai mexer em toda a revolução, não só de tecnologia,
mas também como que a gente está educando os novos enfermeiros, os novos médicos, a gente vai mexer numa cadeia de educação das faculdades. Será que esse novo médico está preparado para esse novo conceito que está chegando? Como é que está vindo os novos técnicos? A gente viu isso pós-pandemia, né? O quanto a gente conseguiu aproximar pessoas através de tecnologia, e a área de experiência, ela só tem a ganhar com esse processo, né? A gente pensar em mapear o tráfego desse paciente chegar no hospital, analisar esses touch points, o que eu consigo dar, que o Ron disse muito bem, através de pequenas tecnologias, como é que eu consigo essa aproximação com o paciente, e no final a gente transformar isso em dados, para a gente ter uma equipe com dados suficiente para ganhar o tempo que a Kelly falou e dedicar esse cuidado humano com os pacientes. Então, eu acho que a gente está num momento super positivo. Eu vindo de mercado e atuando agora na saúde, a gente vê o quanto isso vai nos ajudar para os próximos anos e para a gente desenvolver. A gente não precisa sair resgatando todas as tecnologias se eu não tenho ainda uma estratégia definida com o que esse cliente vai ganhar no final das contas. E da gente conseguir fazer uma execução que todo mundo saia ganhando nesse jogo. E a parte mais interessante que a gente tem vivenciado nos últimos 3, 4 anos é que vários hospitais, principalmente da ANAP, que tem em parceria com as suas health techs, que tem os laboratórios de inovação com Einstein, a parte fantástica é a troca de figurinhas, sabe? De saber que todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está no mesmo jogo, e o quanto a gente vê realmente acessibilidade para a gente chegar nessa equidade de informações que a gente tem trocado com os hospitais. Eu acho que isso é um ganho fundamental para quem está fazendo gestão, do quanto, por exemplo, o Einstein tem a Eretz Bio e outros hospitais investindo nas startups, nas health techs, que é o que vem chegando, e a gente consegue trocar essas figurinhas de um debate, de entender para onde que a gente está indo, para que todo mundo tenha realmente uma estratégia boa, definida, para que todo mundo no final saia ganhando com toda essa revolução que a gente tem aí de experiência. E acho que nesse bloco, antes da gente passar para as perguntas, acho que a gente fecha um ciclo olhando essa saúde aí, nessa jornada, entendendo bastante, né, pelo menos nesse alinhamento inicial, o quanto a gente está falando de coisas não simples, pensando da maneira mais... Ficou aí na grande, a primeira pergunta, na sua percepção, a pandemia acelerou o desenvolvimento de soluções digitais que impactam na experiência do paciente. A gente teve aí 98% das pessoas dizendo que sim. Acho que na visão de vocês, a percepção acho que foi quase que unânime. A gente foi obrigado, né, no dia a dia, tornar a tecnologia, seja por meio das soluções educacionais e no dia a dia das crianças que precisaram usar isso como parte do dia a dia, seja nas soluções do ambiente de trabalho, como parte do dia a dia, nas soluções de atendimento dentro dos hospitais. Como que vocês enxergam essa continuidade? Porque eu acho que entender que isso foi acelerado, a gente viu que não teve como, foi necessário. Como vocês percebem essa continuidade agora, não vou dizer no pós-pandemia, porque nós ainda estamos, né? Como que vocês enxergam isso? Vou começar aí pela Kelly. É um caminho sem volta, Priscila. É um caminho sem volta. A gente, na verdade, eu acho que até questões de regulamentação, de coisas, de barreiras que a gente tinha aqui no Brasil, elas foram... não teve outro jeito, né? Mas eu acho que a gente aprendeu também a lidar com outras questões que a gente achava que eram impossíveis. E é um caminho sem volta. Eu acho que a história do híbrido para qualquer tipo de negócio, ele não vai mudar. O presencial, ele é super importante, mas o digital, enfim, ele veio para ficar. E eu acho que a gente aprendeu e enxergou novas formas de cuidar do paciente, né? Seja através da telemedicina. O Einstein é pioneiro em muitas coisas que já fazia antes até mesmo de ter a questão de regulamentação e tudo mais, mas, por exemplo, segunda opinião. Então, é oferecer acesso para pacientes que não teriam acesso às vezes.
Então, a continuidade do cuidado, através de aplicativos e a literacia em saúde, né, para a gente poder educar pacientes. Então, assim, é um caminho sem volta. Eu não acho que tenha retrocesso aqui, mesmo quando tudo fique normal, se é que um dia vai ficar alguma coisa normal, né? Mas é um caminho sem volta para mim, no meu ponto de vista. Doutor Miguel, olhando esse momento do cuidado, o senhor enxerga que os pacientes estão percebendo esse cuidado híbrido como parte já dessa continuidade? Eles estão já enxergando esse cuidado híbrido, né, do digital como parte de um processo, já estão aceitando isso como parte de um processo sem volta, aí, como a Kelly colocou? Ou a gente ainda tem um processo sendo adaptado no dia a dia? Eu acho que a gente já tinha observado isso ainda antes da pandemia, né? A gente teve um processo de exponencialização da telemedicina, a despeito das resistências regulatórias, especialmente do Conselho Federal de Medicina, do CREMESP aqui em São Paulo. Eu e o Eliezer já fomos chamados várias vezes para conversar no CREMESP. Eu acho que nesse sentido, até o que eu estou comentando sobre a pandemia, né? Eu acho que o benefício da pandemia foi que isso, de repente, se tornou tão necessário naquele momento. Houve uma liberação, assim, numa situação de excepcionalidade por conta da emergência sanitária, né? Pelo Conselho Federal de Medicina, e de uma certa, e acho que isso ajudou a quebrar essas resistências, né, regulatórias. Então, essa tendência que a gente já observava de exponencialização, ela se manteve, né? Eu acho que isso tem a ver com a experiência do paciente, a conveniência, tem a ver com acesso, né? Eu acho que a questão de tornar a saúde mais acessível foi bastante importante. A gente observou alguma transição de cuidado das unidades de urgência, né, especialmente das unidades de pronto atendimento do nosso sistema para a telemedicina. Interessante que não foi uma coisa, se houve alguma redução, o aumento de consultas na telemedicina foi muito maior do que a gente observava de redução. Então, acho que houve um incremento líquido no final, em termos de acesso, né, e contato, maior facilidade de contato do paciente com o médico ou com algum profissional de saúde, né? Eu acho que isso veio para ficar. A gente provavelmente vai observar, na medida em que a gente disponibilize ainda mais acesso de outras formas, vai observar outros incrementos, né? É difícil da gente determinar qual é o impacto econômico final que isso traz, né? Mas eu quero acreditar que, assim, na medida que a gente disponibiliza acesso no momento mais adequado do cuidado, eu acho que isso vai, no final da cadeia da saúde, isso vai resultar numa redução de custos, né? Numa maior pertinência daquilo que é feito pelo paciente, né? A gente vai possivelmente ter mais interações, mas no final da cadeia a gente vai ter uma redução de custos. A gente tem vários parceiros hoje, a gente não olha só para o próprio umbigo aqui, né? Para aquilo que a gente faz, a gente procura aprender com as outras organizações de saúde aqui no Brasil. E a gente também tem parcerias, além daquilo que a gente faz aí, né, que a Mariana lembrou, sobre a Edits, né, os nossos parceiros de desenvolvimento nessa área. A gente tem também parceria com algumas operadoras que têm um novo formato de medicina integrada e com um grau maior de digitalização, diria. Especialmente que a saúde, né, que já está no mercado há algum tempo, e a Alice, né? A Alice tem um modelo muito bonitinho de integração da saúde, né, da atenção primária e atenção terciária, com muita participação do time multiprofissional antes do paciente chegar no médico, né? E com um modelo de um algoritmo que permite
a digitalização dos protocolos, dos care pathways, né, de uma maneira que facilita o caminho do médico, o caminho do time assistencial. É um sistema bastante amigável, né? Então, a Alice tem um local onde eles compartilham essas experiências chamado Casa da Alice, que fica ali próximo ao Shopping Eldorado, né? Eu sugiro para quem queira visitar, né? Eu acho que é uma experiência interessante. Eles têm até uma coisa que eles chamam de degustação, né? Então, se você está interessado no plano da Alice, você pode ir lá e fazer como se fosse uma degustação do plano, passar por uma consulta lá com o time assistencial, ver como é que funciona o aplicativo, né? Eu acho que isso, assim, respondendo a sua pergunta, é uma tendência forte que não tem volta. Tem uma série de barreiras, a gente já falou da complexidade, mas acho que a gente vai continuar avançando nesse sentido. As observações aqui acho que são importantes só antes de seguir nisso que o Dr. Miguel está colocando. Um importante aumento, eu acabei perdendo o nome, perdi o nome da pessoa que encaminhou a observação, mas o aumento das consultas relacionadas à saúde mental com acesso remoto. Então, as pessoas que acabaram utilizando o acesso remoto para poder viabilizar esse tipo de atendimento de consulta. E a outra observação também importante é que a gente vai, durante muito tempo, seguir, né, com o modelo híbrido, como boa segmentação que a Kelly colocou, e por muito tempo a gente vai seguir com esses dois modelos e vão ter pessoas que vão ainda viabilizar o seu atendimento com o modelo presencial e vai ser o modelo escolhido, e isso faz parte, né, da experiência do paciente, ser o modelo preferencial, e a gente lidar com isso como parte do dia a dia é um processo que a gente vai indicar. Direcionando para o Ron, tem ainda nesse nosso segmento, antes da gente partir para outra, nessa questão de literacia e educação, né? Como que você acha que esse impacto da aceleração da pandemia fez com que a gente conseguisse ou direcionar esse preparo tão rápido que a gente teve nessa jornada, e como a gente fica para esses próximos momentos? Você acha que a gente está conseguindo chegar junto ou conseguir estar preparado para esse momento? Como que você enxerga esse nosso momento da experiência, desse engajamento? Como que você enxerga o nosso momento atual? Eu concordo com a Kelly que é um caminho sem volta, até porque a tecnologia, ela permeia todas as etapas da nossa vida, de pedir uma pizza a fazer um Pix, né? Então, por que a saúde seria diferente? O que eu percebo é que quando a gente pensa em alfabetização da saúde, a gente está falando de coisas mais profundas, né? Vai desde você saber ler um exame, por exemplo. Isso eu acho que nós ainda temos muito o que fazer, por algumas razões. Uma é um efeito colateral da tecnologia, que são as fake news. Então, indiscutivelmente, as pessoas se diagnosticam por WhatsApp, por YouTube, ou por Google, ou criam diagnósticos na cabeça quanto a isso. Isso aí é um risco que a gente vai ter que lidar nessa década, né? Como é que a gente consegue fazer curadoria de informações em saúde? Hospitais, planos de saúde. O Alice, por exemplo, foi citado aqui, foi citado muito bem, eu gosto muito do modelo deles também. Eles entenderam isso, né? E colocam dentro de um aplicativo um blog interno, onde você pode tirar algumas dúvidas sobre a tempestade de informação em saúde que nós vivemos. O fato da gente saber utilizar, por exemplo, um aplicativo ou um vestível, um wearable, isso também faz parte da alfabetização em saúde, né? Isso não é difícil, apesar de que nós temos realmente diferentes gerações, como foi colocado no comentário. Toda a nossa vida é híbrida e digital. Então, naturalmente, você tem familiaridade em utilizar alguma coisa no celular ou alguma coisa no site, etc. Eu acho que o grande desafio realmente daqui para frente é saber criar uma linguagem engajadora para informar sobre saúde, que seja mais engajadora e mais real que fake news. Eu penso que isso vai ser um grande, grande desafio para a gente. E não devemos nadar contra a corrente, né? Se as pessoas se diagnosticam por WhatsApp ou por YouTube, é lá que nós temos que estar, para poder ajudar as pessoas a entender realmente mais sobre sua saúde.
mas é um caminho sem volta, sem dúvida. A gente precisa de mais curadoria, isso sim. Mariana, e a gente também teve um questionamento aqui que eu queria ouvir sua opinião. O Elton colocou, ainda olhando nesse segmento, né, da aceleração, como que as pessoas chegam, né, nos hospitais, e aqui o Elton colocou focado na faculdade de medicina, mas a gente olhando no contexto inteiro, né, as pessoas chegam ou não chegam, né, preparadas para lidar com o tema de experiência do paciente. Como que você enxerga isso no dia a dia? Observando que a gente tem conversado com vários doutores de faculdades federais, de faculdades tanto da região, de São Paulo, enfim, eles devem seguir toda uma programação que se tem pelo Ministério da Educação, né, pela formação, mas ainda é muito novo, e a Kelly sabe disso, né, desse tema. As pessoas, a gente tem que correr atrás de cursos fora, porque a faculdade ela está imbuída de ensinar o aluno as práticas fundamentais para exercer a atividade. Então, acho que é um tema que se tem que se levantar um pouco mais essa bandeira, até para preparar esse aluno para ele chegar no universo que o paciente ele tem que tomar decisões. É uma empresa, hospital público ou privado, que está se preparando para o cuidado centrado do paciente, que se segue regras de Organização Mundial da Saúde, o Instituto IHI, e às vezes falta essa visão, esse cenário holístico de como que vai chegar o paciente para esse médico fazer o tipo de tratamento. Sem contar que está chegando as novas tecnologias, o tema cuidado centrado do paciente não é um tema que se aprende da noite para o dia, é um tema que envolve pesquisa, metodologia e você entender na prática, e saber que ali tem um ser humano, que né, aquele ser humano ele tem decisões, ele tem os familiares, e como preparar esse aluno. Então, as faculdades, eu acho que estão nesse começo de jornada, de aprender como trazer isso. A pandemia foi boa porque foi se lançado muitas lives compartilhadas. A Kelly lançou exatamente 2 anos atrás uma jornada de experiência que as pessoas começaram a ver. Caramba, esse tema é acessível, esse tema está chegando aqui para a gente como hospital. Então, permitiu com que as pessoas ligassem uma anteninha e falassem, peraí, o tema da saúde está mudando, o cuidado do paciente está mudando junto com novas tecnologias. E eu acho que agora os gestores da educação estão, sim, mais pensativos de como mudar essa grade educacional. A gente está vendo essas novas faculdades que estão surgindo na saúde, de que sim, o tema tem que estar dentro dessa grade para esse aluno, e esse aluno precisa sair preparado para que ele saiba lidar com o próprio paciente ali na ponta, porque é um paciente exigente, com novas tecnologias, ele quer uma tratativa com transparência, verdade daquilo que ele está vendo no resultado do seu aplicativo de um exame. Então, acho que a gente está no início de caminhada de transformação da parte de educação aqui nas faculdades, nas universidades e nas escolas técnicas também. Priscila, posso só fazer uma complementação? Claro. Como o doutor Miguel estava falando, lá em 2014, né, doutor Miguel, quando começamos a estudar, a primeira vez que eu fui lá para a Cleveland Clinic, em 2014, eu encontrei todo o pessoal do Einstein, achei que ia ser a única pessoa do Brasil que ia estar fazendo isso, chego lá, encontrei a turma toda do Einstein que já estava aí estudando esse tema. E aí, gente, eu fui entender todas as coisas que estavam acontecendo aí, tanto pelo mundo, e a gente vê aqui no Brasil, realmente, a gente estava no processo inicial. E aí eu encontrei uma médica, uma única médica que tinha feito uma formação na Academia Americana de Comunicação em Saúde, que ela é uma médica da Universidade Federal de Santa Catarina, e que ela tinha exatamente como missão transformar isso na questão do ensino médico. E aí que eu fui saber que existia a Associação Brasileira de Ensino Médico, e essa médica ela estava fazendo um movimento todo para trazer algumas questões que abordavam aqui a experiência do paciente, o cuidado centrado, e principalmente a questão da comunicação em saúde para o ensino médico. Desde aquela época, já tinha aqui todo um movimento até político para transformar e para incluir essas informações no ensino médico. Mas acontece que é o que você falou também, Mariana. Veja hoje o ensino médico, né? Quanto tempo ele tem
de estudo, 6 anos. Quer dizer, se a gente for incluir mais essas coisas, quanto tempo a gente vai ter que ter de formação do profissional? Mas, sem dúvida nenhuma, a gente precisa trazer algumas questões que eu sei que o Einstein também já tem hoje isso na sua faculdade, que eu acho que o doutor Miguel pode contar para a gente, mas já tem esses elementos olhando para essas questões, porque, na verdade, se você escolheu trabalhar na área de saúde, a gente não tem que ver só a doença, só a questão técnica. A gente tem que olhar para a pessoa que está com aquela doença, porque isso sim vai fazer toda a diferença no desfecho clínico. Então, eu acho que a gente tem muita coisa para caminhar, mas estamos caminhando. Agora, com relação à legislação, à questão política, eu não sei mais hoje como é que está esse movimento da ABEM, mas, sem dúvida nenhuma, a gente tem alguns movimentos individualizados de algumas instituições de saúde e de algumas faculdades. Bom, seguindo aqui, a gente indo para a questão 2, em que a gente fala um pouco das soluções do universo 4.0 que impactaram diretamente na experiência do paciente, olhando os últimos tempos, né, e pensando na pandemia, a gente tem aí que 55% das pessoas selecionaram a telemedicina. A gente não tem dúvida que a telemedicina, nesse contexto, foi aí a opção que mais impactou. O doutor Miguel falou bastante disso aí na sua fala. E aí, em segundo lugar, a gente tem empatado as ferramentas de Big Data, inteligência artificial e os aplicativos como a segunda opção aí com 14%. No olhar de vocês, e aí chama um pouco a atenção se a gente olhar o contexto, e vocês falaram um pouco disso, né, no dia a dia, a telemedicina, a gente fala bastante do acesso, né, o como chega, como essa informação tem, isso não tem mais volta, mas vou trazer um pouquinho mais para falar até do que o doutor Miguel trouxe no começo e o Ron também. O quanto a gente ainda precisa usar dados, né? Enquanto a gente ainda precisa usar a conexão desses dados, usar esses dispositivos, né? O quanto a gente pode transitar essas informações desses devices para o dia a dia, né? Porque um cuidado, ele só vai ser um cuidado seguro e eficaz quando a gente tiver essa correlação feita, né? E a experiência do paciente vai ser parte disso, né? Como vocês enxergam isso olhando essas ferramentas, né? Como estruturantes para o processo de experiência do paciente? Doutor Miguel. Bom, acho que eu queria falar um pouquinho aí só para dar um exemplo disso, da questão de segurança do paciente. A gente ainda tem tanto para fazer sobre segurança do paciente, né? Eu vou falar um pouquinho de frustrações aqui, né? De 1990, mais ou menos, quando começou a sair publicações sobre o problema da segurança do paciente nos Estados Unidos. Até 2005 passaram 15 anos, né? O que aconteceu em 2005 foi quando o Donald Berwick falou "Some is not a number, soon is not a time", né? E aí ele estabeleceu uma meta, né? Assim, vamos fazer isso em tanto tempo, né? E se a gente fizer isso, eram 6 medidas que os hospitais deveriam que topassem, né? Participar daquele programa das 100 mil vidas. Que eles deveriam assumir nos seus processos, né? De mudança dos seus processos. Houve uma adesão maciça nos Estados Unidos. Ao final de 18 meses, eles publicaram, na verdade, o Donald Berwick, num fórum do IHI, anunciou os resultados e eles atingiram uma estimativa de 122 mil vidas salvas, né? Então, demorou 15 anos para que alguma coisa acontecesse de diferente e começasse a mudar a inclinação dessa curva de mortes que aconteciam por falta de segurança nos hospitais. De lá para cá, acho que então essa é uma frustração, né? Demorou 15 anos. De lá para cá, né, se passou mais de 15 anos e ainda é um grande problema, né? E com um elemento de falta de equidade enorme. A gente vai encontrar problemas maiores nos hospitais públicos ou nos hospitais que não têm de menor porte, que não têm tantos recursos, né? Então, ainda tem muito o que se fazer. E aí, nesse sentido, a gente, no nosso sistema, hoje o Einstein tem uma estrutura grande chamada Sistema de Saúde dentro da nossa organização, que a gente tem ensino, pesquisa, etc., e tem toda a organização de um sistema de saúde onde está a atenção primária, secundária, terciária, né? E modelos que podem ser do episódico até um modelo mais integrado.
E aí, dentro desse sistema, a gente tem hospitais de níveis diferentes de atenção e hospitais privados e hospitais públicos, né? A gente tem um hospital em Goiânia, a gente tem 2 hospitais em São Paulo, aliás, 2 em São Paulo e agora um terceiro hospital público em Goiânia. Então, são 2 hospitais privados e 3 hospitais públicos no nosso sistema. Aqui no Morumbi, que é o nosso hub principal, a gente começou um processo primeiro de automação do fluxo do paciente numa central de controle operacional. Parece uma sala da NASA, né? Um control room da NASA, onde a gente tem uma série tem quantidade de pessoas lá da área técnica, monitorando o que está se passando com a ocupação dos leitos, tomando decisões e otimizando a gestão de leitos, né? E isso com informações real-time, né? A disponibilidade de dados para essas pessoas tomarem decisões, acho que foi o primeiro grande avanço na utilização de dados. A segunda foi a automação de algumas coisas, né? Então, a gente passou, por exemplo, a usar de machine learning em algo para otimização contínua de algoritmos de predição, por exemplo, com relação a um paciente que está no pronto atendimento, se ele vai ser internado nas próximas horas ou não. Então, a gente já começa a tomar as decisões necessárias para ele esperar o mínimo possível e a gente ter, de novo, uma ocupação ótima, ao mesmo tempo que a gente melhora a experiência do paciente. Esse nível de automação foi crescendo. Hoje ele está muito forte na programação cirúrgica, né? A gente tem algumas contas que a gente gosta de fazer aqui no Einstein, né? Uma delas é um gráfico que a gente produz em que a gente mostra o tempo de permanência, como ele evoluiu ao longo dos últimos 10 ou 12 anos, né? Ele veio reduzindo, né? Ele partiu de 4 dias e meio, mais ou menos, hoje ele está abaixo de 3 dias e meio. E o quanto a gente evitou de investimento ou de custos na construção de novos leitos, né? Isso, para mim, assim, gerou, ao longo do tempo, uma forte opinião de que a gente não precisa de mais leitos no Brasil, né? A gente precisa de mais gestão de eficiência operacional. E mais recentemente, de 2017 para cá, a gente, a partir dessa experiência com a central de controle operacional, a gente montou uma central de monitoramento assistencial, inicialmente utilizando de dados, disponibilizando um modelo muito parecido, né, com pessoas assistenciais, uma enfermeira que cuida de um grupo técnico, em que cada pessoa está monitorando um grupo de pacientes internados ou algum aspecto do cuidado. Por exemplo, tem uma pessoa monitorando o que se passa nas salas cirúrgicas. A gente tem câmeras de segurança nas salas cirúrgicas para entender o contexto do que está acontecendo com o paciente. Essa informação ela é apresentada junto com os indicadores que são oriundos dos monitores desses pacientes. Então, se um paciente está taquicárdico ou está com uma saturação baixa, isso gera um alerta ali na tela, e a pessoa olha na câmera e percebe ali o que está se passando. O paciente está sendo estubado, então não preciso tomar nenhuma atitude. Vamos esperar que já a frequência cardíaca estabiliza e eu não preciso tomar nenhuma atitude. Ou, se ela percebe um corre-corre no centro cirúrgico, tipicamente as pessoas se atrapalham numa situação de emergência, ela já aciona o código laranja, o código amarelo ou o código azul, que imediatamente se desloca lá para o centro cirúrgico e reduz esse tempo de atendimento nas urgências e emergências. A gente começou inicialmente olhando informações mais simples, né? Atraso de medicações, atraso, por exemplo, para tratar a dor, ou para fazer antibiótico, uma dose extra de antibiótico numa cirurgia mais prolongada, e evoluiu com o tempo para automação. É a fase que a gente está agora. A gente começou a utilizar primeiro scores de predição de complicações, especialmente para os pacientes que estão fora da UTI.
reduzindo dessa forma a quantidade de acionamentos de código azul. A gente teve um aumento de acionamentos de código amarelo, né, de time de resposta rápida, e uma redução adicional nos acionamentos de código azul. E a gente, com isso, enxerga no futuro próximo, só para terminar rápido aqui, enxerga no futuro próximo uma automação, né, de vários aspectos da segurança do paciente, né? Então, partindo primeiro da disponibilidade de informações e do aumento da atenção, até uma automação que seria uma automação voltada para o aumento da consciência situacional de cada paciente. Então, espero ter contribuído e respondido parte da sua pergunta, pelo menos. Muito bom. E aí eu vou passar para todo mundo ter uma visão geral. Na opinião de vocês, qual o principal desafio da saúde 4.0 na experiência do paciente? Olhando o que nosso público aqui opinou, a gente tinha 3 opções, né? O desafio da humanização, o preparo dos profissionais em utilizar os recursos e o custo dos recursos disponíveis. E aí, 43% das pessoas colocaram o desafio da humanização. Qual que é a avaliação de vocês desse contexto? Eu acho que é um composto das 3 questões, né? Gente, a questão da humanização do atendimento, a gente pode ser humano, desumano, com tecnologia ou sem tecnologia. Então, para mim, isso é um mito, sabe? Que isso vai desumanizar, muito pelo contrário. Eu acredito que se a gente trouxer tecnologia, vai sobrar mais tempo de verdade para a gente fazer aquilo que a gente tem que fazer, de estar mais próximo. Então, eu acho que isso é mito. Só o que falta, eu acho que realmente é não olhar só tecnologia, é que isso tem que estar aportado dentro de uma estratégia, de uma cultura organizacional que verdadeiramente olhe o paciente no centro e que utilize todas essas ferramentas para realmente conseguir melhorar o cuidado, melhorar a experiência, não só no aspecto de satisfação, como todo mundo pensa, mas sim para a gente ter melhores desfechos clínicos. Sem dúvida nenhuma, precisa ter preparo dos profissionais de saúde, precisa mudar a cultura, precisa mudar o mindset e, obviamente, que a gente tem custos envolvidos aí. Essa é a minha visão. Eu acho que a tecnologia ela amplifica, né? Ela pode até amplificar a desumanização, né? Como a Kelly colocou. Eu acho que o objetivo final, como foi colocado aqui no começo, né? Pelo Ron e pela Kelly, acho que o planejamento e de onde a gente quer chegar é que é muito importante, né? E se a gente tiver o high-tech, high-touch, né? A empatia, ou às vezes eu gosto de usar a expressão empatia digital, né? Como um norte, eu acho que a gente tem uma capacidade enorme de aumentar ou de melhorar a experiência do paciente através desses recursos digitais, né? Hoje, eu acho que o que eu mais aprendi com essa experiência aí das nossas centrais de monitoramento é que tem muito recurso, tem muito dado que poderia estar à disposição dos profissionais assistenciais que estão lá se dedicando e com todo amor aos pacientes, e esses dados não estão disponíveis para eles, né? Eu acho que se a gente conseguir otimizar ou simplesmente aumentar a disponibilidade dessas informações para os profissionais assistenciais, a gente já presta um grande serviço no sentido de melhorar a experiência do paciente. 100%, acho que até o que a Kelly traz é bem importante, porque ainda as pessoas confundem experiência é só humanização. Não, são todos os outros pilares. O Dr. Miguel trouxe uma aula aqui, um exemplo de que um estudo lá atrás e de como que foi feito através de automação, de dados, como eu consegui lá atrás um planejamento e estratégia de não construir mais leitos e levar o paciente mais cedo para casa. Então, olha essa linha do tempo que foi feita em 12 anos, mais ou menos abordado aqui, o quanto esse trabalho trouxe de positivo para paciente, para a equipe assistencial, para um estudo coletivo de grupos. Então, realmente, a experiência ela é muito além. É claro que a gente não vai deixar de ter o fator humano, que a Kelly falou, todo mundo é humano.
Mas são esses pilares que vão nos nortear aí para a gente conseguir toda uma trajetória benéfica para todos os lados, médico, enfermagem, equipes multi nas áreas, e no final é o paciente, até mesmo os seus familiares, imbuídos de informações para tomada de decisão. Então, vai muito mais além do que a humanização. A humanização é só um pilarzinho lá, mas a gente tem que ter toda uma estratégia por trás desses bastidores para fazer a melhor entrega possível. E aí a última questão, qual é o desafio da experiência do paciente atualmente, né? Se a gente olhar aí para o questionamento, a gente ficou aí com 49% investir na cultura focada na experiência do paciente, 39% a falta de reconhecimento dos players da cadeia e 12% padronização dos conceitos. É interessante que eu, nas minhas anotações aqui, fui separando um pouco de prós e contras lá de quando vocês começaram a falar de saúde 4.0, e vocês trouxeram 3 apontamentos que foram bem interessantes, olhando o contra, né, da gente falar de saúde 4.0, quando a gente traz a experiência do paciente, quais são os desafios, né, quando a gente pensar estratégia clara, conexão da estratégia, né, com a cultura organizacional, se isso não estiver bem implementada para a experiência do paciente, e o discurso, o Dr. Miguel falou bastante, e a Kelly também trouxe bastante isso, o discurso não aderente com a prática, né? Não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra, né? Voltando, trazendo isso para o que o nosso público colocou, só adicionando, olhando esse investimento, né, na cultura focada na experiência do paciente. Como que vocês enxergam isso, tanto na instituição de vocês, quanto na prática do dia a dia de vocês? Vou começar aí pelo Ron. Como que você enxerga esse contexto para o momento atual que a gente tem vivido? A própria ideia de educação e treinamento, ela poderia ser disrupcionada um pouquinho, né? Acredito. Tanto que isso é uma das áreas que eu estou focado hoje em dia. Quando a gente está falando, por exemplo, de alinhamento de cultura para o dia a dia de uma operação, a gente está falando de comportamento, de comunidade, né? As pessoas, elas tendem a repetir de maneira inconsciente, às vezes, o comportamento que elas percebem na comunidade, onde estão, na instituição. Às vezes de maneira até velada, né? Você vê algo aconteceu, algo que deixou de ser feito e a pessoa repete isso no dia a dia. Educação, propriamente, treinamento, consultoria, EAD, isso resolve. Se a gente fizer só isso, que é muito, resolve? Não necessariamente. O que eu percebo é assim, a própria ideia de você transformar uma cultura institucional de saúde para ter o foco no paciente, ela passa também por aquilo que você valoriza como, vou falar o termo em inglês, porque eu não vem à minha cabeça, mas como o outcome. Eu acho que o Dr. Miguel falou um pouco sobre isso. O que é que a gente enxerga realmente que é a grande função, a grande entrega dos nossos equipamentos de saúde, né? Existe uma outra mudança de paradigma, que também não é nova, já tem um tempo, mas está vindo à fruição agora, que é essa mudança para perceber que nós devemos analisar saúde baseada em valor, não necessariamente em procedimentos ou algo desse tipo. Quando nós percebemos que, na verdade, toda a cultura de uma instituição ela está lá para entregar valor para o paciente, e pacientes são singulares, e por isso os valores são singulares, não tem como não ter o foco no paciente. Então, por mais que você traga um monte de AD, consultoria e tal, se não existe esse alinhamento no topo do que você quer oferecer, as coisas não funcionam, né? Toda mudança profunda, ela precisa passar por todos os estamentos dentro de uma instituição, mas começa por cima, não tem como. Se a gente não tem uma boa visão, realmente aqui em cima, dificilmente a gente leva isso para a base, e aí pode trazer o EAD que for, pode trazer um monte de treinamento, a coisa não vai andar. Bom, gente, a experiência do paciente virou moda, né? Graças a Deus, depois de tanto pregar no deserto lá em 2014, 2015, virou moda. Mas ainda falta muito entendimento do que é exatamente a experiência do paciente. Então, muitas instituições falam, mas na prática falta uma cultura organizacional que realmente entenda para que serve a experiência do paciente. Né? Então, a experiência do paciente, pela nossa visão, pela metodologia que a gente criou, a gente olha por 3 pilares estratégicos:
Primeiro, segurança e qualidade, não adianta estender o tapete vermelho e causar um evento adverso. O segundo é o cuidado centrado no paciente. Você pode ter um cuidado seguro, mas não necessariamente ser centrado no paciente. E nesse pilar aqui, eu vejo que no Brasil a gente ainda tem muito discurso, né? Para que serve exatamente o cuidado centrado no paciente? Para a gente trazer melhores desfechos clínicos, basicamente, né? E porque é o certo para fazer, olhar para a pessoa, etc, etc. E o terceiro pilar é excelência na jornada, que é o que todo mundo acha que é isso, a experiência do paciente. E quando a gente está falando de excelência da jornada, é a gente olhar a jornada clínica e não clínica, né? E tudo isso, obviamente, vai impactar na experiência. Mas, de verdade, eu acho que falta uma cultura organizacional que realmente privilegie isso, que a gente conecte os colaboradores com este senso de propósito. Por que é importante a experiência? Porque a gente também vê, às vezes tem uma cultura organizacional e tem uma alta liderança que quer realmente implementar isso, mas a gente vê que no dia a dia, o mundo corporativo, a gente sabe como é, a gente trabalha em silos, cada um puxando ali para a sua caixinha. Então, a gente precisa parar de trabalhar em silos e entender que a gente tem um único foco, que é o paciente. E que no final do dia, esse único foco, ele vai trazer benefícios para todo mundo. Ele vai trazer benefício para o colaborador, porque não dá para a gente oferecer uma boa experiência sem olhar a boa experiência do colaborador, né? E vai trazer resultados para a instituição de saúde. Então, para mim, de todas essas opções, a primeira, e é o que vai trazer o arcabouço de tudo isso, é ter uma cultura de verdade que privilegie o paciente, ter uma liderança que apoie para fazer isso acontecer, para daí a gente poder engajar os colaboradores e olhar as métricas de verdade que vão nortear o nosso objetivo estratégico. Como eu falei, a gente acabou de ter uma reformulação estrutural aqui. Hoje a gente, que foi justamente voltada para isso, né? Para a gente quebrar esses silos e passar a trabalhar como um sistema de saúde, não como um hospital, como medicina diagnóstica, como medicina ambulatorial, né? De forma separada. E nesse sentido, uma das estruturas matriciais também foi uma junção de várias estruturas, né? Do SAC, as estruturas que cuidavam do Plane-Tree e outras questões associadas de escritório de experiência do paciente. A gente juntou tudo numa caixa, né, dentro do organograma, que é matricial, chamada Experiência Einstein. Né? Ela é voltada para o paciente, número 1, mas é voltada também para o colaborador, para os nossos alunos, né, de graduação, pós-graduação e pós-lato sensu, etc. O outro ponto só que eu queria adicionar de cultura, né, para não repetir aí os pontos que a Kelly e o Ron já trataram muito bem, é a questão da cultura de dados, né? A gente precisa se importar mais com os dados que estão disponíveis, né, ou que podem ser transformados em informação e inteligência para as pessoas que estão cuidando do paciente ou que tomam outros tipos de decisão na organização, para melhorar, para gerar valor, né? Como foi colocado, para melhorar a vida do paciente, para melhorar as experiências e gerar valor na saúde, né? Reduzir também os desperdícios. Para isso, a gente precisa utilizar melhor os dados. O que eu estou falando não é trivial, não é fácil. Eu acho que é um inferno trabalhar com arquitetura de informação, juntar os dados. A gente hoje tem uma área que faz uma curadoria, que eu acho uma área importante aqui, que é uma área de economia da saúde, onde reside a epidemiologia da organização como um todo. Eu entendo que, da mesma forma que a gente precisa de uma curadoria dos dados financeiros e contábeis de uma organização de saúde, como é o caso dos departamentos financeiros, né? A gente precisa de uma curadoria das informações de produção, das informações epidemiológicas. Não dá para cada um fazer do seu jeito e tirar uma informações que depois não batem, né? Então, hoje a gente tem uma área de economia da saúde que cuida disso. Ainda temos muito o que fazer nesse sentido. Acho que tudo começa por estabelecer uma cultura de valorização dos dados. Eu não sei se a gente pode chamar de cultura digital, porque digital implica mais uma série de outras coisas, mas acho que é um ótimo ponto de partida se a gente conseguir utilizar ou colocar
os dados à disposição de quem precisa deles na assistência. Vindo de uma área corporativa e responsável na época pela América Latina de uma transformação cultural de uma empresa, quando você cai de paraquedas no mundo da saúde, é o principal foco, né? E a Kelly trouxe uma frase que foi a minha primeira fotografia em 2017. Há silos, as pessoas trabalham separadas e para começar essa cultura precisa sim ter um mindset totalmente focado no que a gente quer transformar. E aí a cultura passa pelos pilares de ter uma alta gestão focada nesse cuidado centrado no paciente, de uma alta gestão que realmente queira fazer a diferença em transformar. Lembrando que cultura não é da noite para o dia, muita gente já quer fazer cultura, não, ela precisa de um preparo da alta gestão para que a gente consiga fazer desdobramentos, engajamentos, e daqui a 5 e chegar nos 10 anos você ter realmente uma cultura focada em experiência. Então, todo mundo quer fórmula mágica, não existe. É um trabalho bem profundo, porque envolve análise, envolve diagnóstico de perfis, quais são os perfis que realmente vão aderir a essa transformação cultural. Então, cultura é o primeiro pilar. E o segundo pilar, tendo uma alta gestão que compra a ideia, esse segmento, você consegue fazer e desdobrar e desenhar projetos muito mais embasados no final para a gente chegar nesse desfecho clínico, chegar numa ótima experiência para esse cliente, mas a cultura leva-se um tempo, turma, não é fórmula mágica. Não é geração espontânea, né? Isso. Eu vou direcionar aqui, começar a responder as perguntas do chat para o Ron. Que estratégia a gente pode utilizar, uma pergunta da Soraya, para aumentar a literacia digital dos clientes, pacientes e acompanhantes no hospital, no ambiente hospitalar? Particularmente hoje tem sido uma dificuldade, pois grande parte do público não consegue ainda se conectar com as tecnologias e acaba terceirizando os seus cuidados de saúde. Pergunta difícil, hein? Porque não existe uma bula, não existe uma fórmula. O primeiro cuidado que eu teria é entender com quem você está falando. Isso inclui faixa etária, questões socioeconômicas, demográficas, né? Porque dependendo de como você responde isso aqui, você vai achar uma ferramenta mais adequada, um tom mais adequado, uma comunicação mais adequada, né? Mas existem algumas regras gerais, acredito, sobre literacia, alfabetização em saúde, como quer que você queira falar, né? É que em todo momento da jornada da pessoa, pode virar paciente ou não sei em que momento você está falando, ela precisa ter acesso rápido, fácil, simples e transparente aos dados que estão sendo produzidos, tá? E isso é uma tendência importante, não houve muito espaço para a gente falar, mas já fica como uma dica para você, Soraya, que é interessada nesse assunto. Essa década é a década da privacidade e do ownership em seus dados, né? Você ser dono dos seus dados. Essa é a década para isso. Falando em saúde, a gente está falando de dados sensíveis, mas a gente pode falar de coisas simples, como, por exemplo, uma vez que você, o seu profissional, ele faça a análise de um exame, de um diagnóstico, o que seja, é preciso criar uma atitude de ensino em tudo que você está fazendo, tá? Desde você ter uma consulta básica para analisar um exame, eu gosto muito desse tópico, porque eu já vi isso na prática. Aquilo é uma oportunidade de você ensinar o próprio paciente a ler o próprio exame, tá? E essa questão de terceirizar a saúde, enfim, é um dado cultural do Brasil, da América Latina, acho que do Brasil, do mundo inteiro, viu, cara? Eu já vi no mundo inteiro, todo mundo quer terceirizar um pouco. Existe, então, um esforço pedagógico que aí é como nós estávamos falando, você precisa associar a visão da sua instituição. A visão da saúde é essa, é cada vez mais empoderar pessoas, fazer com que a saúde aconteça mais em casa, antes da doença. Que a saúde seja, na verdade, esteja no tecido urbano, em tudo que você faz. E, por isso, você precisa, entendendo essa visão, saber que, ao educar o paciente, ao tornar as coisas mais acessíveis e claras, eventualmente você vai ser dispensável. E isso é o objetivo. Penso que no novo modelo de saúde dissociativo separamos muito o paciente da família e ainda falhamos, de certa forma, na comunicação. Com a pandemia, a gente teve diversos momentos em que chamada de vídeo entre paciente e família foi utilizado, porém, a gente ainda teve muitos profissionais de saúde resistentes com essa metodologia. A gente teve movimentos aí que
acabou se utilizando, né, processos externos, por exemplo, o condicionamento judicial para pedir proibição, isso entrou-se muito no meio, né, acabou o legislativo entrando no meio do cuidado, né? Esse tipo de comportamento tende a mudar na sua visão? Veremos no futuro um processo ligado ao paciente mais independente nesse momento? Gente, a experiência do paciente, ela vai além do paciente. Então, quando eu falo do paciente, eu estou falando da família, eu estou falando de todo o entorno, né? E estou falando até do próprio colaborador, porque, de novo, não adianta a gente maltratar o colaborador e querer que ele entregue uma boa experiência. Então, quando eu falo experiência do paciente, para mim, é uma coisa muito mais abrangente. Aqui mostra, Priscila, como o mindset do profissional de saúde é olhado, tem um olhar para o técnico. Ele tem um olhar para a questão técnica. Então, eu estou lá atendendo o paciente. O que vem do entorno não me interessa. Então, é sempre a gente voltar para o simples, para o básico. Se você estivesse atendendo a sua mãe, você atenderia dessa forma? Se você estivesse atendendo o seu filho, você faria desse jeito? Então, assim, quantos profissionais de saúde eu vi nessas discussões todas de que o que me importa aqui é atender o paciente, não vou colocar aqui a família, porque vai atrapalhar. Quanto que a gente discute isso de, por exemplo, trazer família para a UTI? Óbvio que para muitos de nós isso já é arroz com feijão, que já passou faz tempo, mas a gente tem instituição até hoje que não permite a família entrar na UTI, né? Porque vai atrapalhar a rotina da UTI. Então, de novo, nós olhamos como profissionais de saúde para os nossos processos. E aí a gente tem que entender que a gente tem que olhar sim para os nossos processos, tem que fazer um cuidado seguro, mas que trazer a família, olhar para o paciente além da doença é fundamental. Então, de novo, para mim, isto é um caminho sem volta. Então, é daqui, do ponto que a gente está para diante, para frente, olhando sim para estes valores, olhando para o paciente, olhando para a família, olhando para todos esses atributos para a gente, de verdade, oferecer uma melhor experiência. Ótimo. Doutor Miguel, o Tiago está fazendo um questionamento que vai muito alinhado com o que o senhor tem tratado aqui a respeito do uso de dados, né? Que ele enxerga como grande desafio a conexão e a integração dos dados dos pacientes e o uso dessas informações conectadas contribuindo para a experiência do paciente. Se o senhor tem algum case para contar que possa contribuir para essa avaliação. Bom, a gente tem um case, vou pegar um case específico, né? Eu falei aqui da CEMOA, né? Da nossa Central de Monitoramento Assistencial, e a gente lidera uma colaborativa no Brasil chamada Parto Adequado, né? Uma colaborativa que a gente não tinha mérito nenhum para liderar no começo, mas eu confesso que foi bom a gente ter entrado nessa jornada, né? A gente, na época que começou essa colaborativa, por um convite do IHI, né? Que, por sua vez, foi acionado pela Agência Nacional de Saúde no Brasil, né? Então, até hoje a gente está trabalhando nesse triunvirato aí, né? Nessa tríade, com várias outras parcerias. Na época, a gente tinha 85% de parto cesárea. Hoje, a gente ainda está longe, né? A gente ainda tem 60% de parto cesárea. Eu quero chegar um dia em 40%. Um dia a gente vai chegar lá. Depois de muitos anos, a gente conseguiu chegar em 60%. E uma preocupação grande que a gente tinha é que os obstetras foram desaprendendo a fazer parto vaginal. Eu posso falar porque eu sou nefrologista, né? Se alguém criticar, né? Eu entendo de parto, afinal de contas. Mas no meu entendimento, eles foram desaprendendo, né? Os alunos de medicina foram desaprendendo, perdendo a mão em fazer parto vaginal. E isso trazia um risco, logo no começo do projeto, da gente aumentar as anóxias, né? Então, uma das coisas que a gente faz para evitar anóxias, né? Ou evitar complicações obstétricas, é o monitoramento da frequência cardíaca do feto através da cardiotocografia. E a cardiotocografia, a gente teve eventos adversos aqui no Einstein, em que houve claramente ali uma dificuldade de interpretação da cardiotocografia pelo obstetra, né? E num cenário que no começo era assim, às vezes o obstetra não estava aqui, aí a enfermeira fazia cardiotoco, demorava para ele conseguir ver o exame, no meio disso, às vezes havia
erros de interpretação e falta de diagnóstico de um bebê, uma situação de um bebê que estava com sofrimento, né, de um feto que estava com sofrimento. A gente, então, utilizou de inteligência artificial para criar um algoritmo que ajuda a fazer o diagnóstico e prever as situações de risco, conforme está evoluindo, né, os achados da parte da topografia. A gente está falando com a indústria hoje no sentido de, né, disso não ser só uma coisa utilizada localmente aqui no Einstein, mas a gente, eventualmente, colocar isso como uma tecnologia disponível, né, para todos os hospitais e maternidades no Brasil. Acho que esse é um exemplo muito específico. A gente está comemorando agora quase 2 anos, está próximo de comemorar 2 anos de ausência de eventos adversos graves ou catastróficos na nossa maternidade, né? Então, acho que conseguir reduzir o parto cesáreo, aumentar a taxa de parto vaginal e, ao mesmo tempo, conseguir reduzir drasticamente o número de eventos adversos graves, acho que foi o grande benefício que a gente teve. Parte disso tem bastante a ver com a maior utilização dos dados, né? Essa busca obsessiva em utilizar os dados para benefício do paciente. Doutor Miguel, tem uma pergunta da Mônica. Se o senhor acha que, com isso, os obstetras não saberão mesmo ler os resultados do cardiotoco? Se ajuda... Se ajuda. Se aí eles vão deixar de aprender a ler o resultado da cardiotoco. Eu acho que não. Assim, eu vivi... Mônica, eu fui médico de terapia intensiva também durante muitos anos, né? E eu, no começo da minha carreira no Einstein, durante o plantão noturno, a gente tinha que laudar os eletrocardiogramas das unidades de internação. Então, no meio do plantão, apareceu o eletro lá, a gente tinha que olhar o eletro e fazer um laudo e assinar o laudo, né? Que não tinha plantonista na nossa área de cardiologia diagnóstica naquela época. Naquela mesma época, isso deixou de ser feito, isso dava um dinheirinho a mais, né, para quem dava plantão, né? E a gente lamentou que, de repente, isso deixou de ser feito porque os aparelhos de eletrocardiograma começaram a dar um diagnóstico, né? Então, esse diagnóstico era temporário e no dia seguinte algum médico lá da cardiologia diagnóstica assinava um laudo. Basicamente, ele conferia se aquele laudo do eletrocardiograma estava correto. Já era uma forma de inteligência artificial, né? Hoje, isso se tornou uma realidade universal, né? Quando você faz o eletrocardiograma, tirando algumas situações muito específicas e mais raras, né, em que você precisa da interpretação do cardiologista, está tudo automatizado, né? Isso não quer dizer que... Queria só lembrar para vocês que em 2016, 2017, algum médico na área de radiologia nos Estados Unidos previu que a especialidade ia acabar. E acho que ia acabar tipo até 2020, né? Não acabou, gente. Os radiologistas continuam trabalhando e fazendo coisas mais sofisticadas, ou radiologia intervencionista, ou fazendo diagnósticos que outrora eles não conseguiam fazer. Então, eu acho que a gente não precisa ter esse tipo de medo da inteligência artificial substituindo o médico ou, eventualmente, fazendo com que o médico perca algum conhecimento. Tudo isso aqui eu tenho certeza, pelo menos eu tenho essa convicção, que é aditivo e só vai melhorar a vida do paciente e dos próprios profissionais de saúde. Tecnologia em prol da ciência, em prol do cuidado, né? Bom, eu vou fazer a última pergunta, que a gente já está chegando no finalmente. Mariana, a última pergunta aqui do Sérgio, se você enxerga que a adequação dos processos da LGPD veio para agregar a atenção e o foco no atendimento ao cliente. Com certeza. Se a gente for fazer toda uma análise do que a LGPD está trazendo, ela permite com que os pacientes tenham acesso a informações, que as áreas, equipes e hospitais sejam muito mais transparentes, e ela trouxe todo um modelo de confiança para que esse paciente, esse familiar, confie de fato
na tramitação dessas informações desse paciente, né? Porque tem diagnóstico compartilhado entre hospitais, laboratórios e clínicas, e eu acho que a LGPD ela veio total de encontro, é extremamente importante para a continuidade desses processos e avanços tecnológicos, e ela dá muita segurança para o paciente e confiança naquilo que ele está assinando como contrato de prestação de serviço, de que ali as informações dele serão muito bem tratadas, cuidadas e os dados muito bem apurados. Então, eu acho que é um respaldo super benéfico em nome do paciente e que todo mundo, todas as vertentes só tem a ganhar com esse resultado final da Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bom, gente. Foi muito bom estar com vocês. Pelo adiantado aqui da hora, vou finalizar o nosso debate. Queria muito agradecer para vocês. Vou deixar aqui para vocês darem uma palavrinha final. Mas antes de fechar, eu queria muito agradecer a audiência de todo mundo. Bom, vamos lá, Kelly. Muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço, gente. Bom dia aí para vocês. E é isso. A tecnologia ela vem só para ajudar a gente a cuidar mais, a humanizar mais, a estar mais próximo. Entendam direitinho o que é a experiência do paciente. Tragam esse tema para as instituições para que isso seja trabalhado de forma verdadeira e não só modinha. Doutor Miguel? Bom, agradeço a todos da audiência aí especialmente os que fizeram comentários, perguntas. Agradeço aqui aos meus colegas de mesa, aprendi muito hoje, aprendi muito com vocês hoje. E agradeço também a ANAP, como eu sempre digo, continuo um funcionário da ANAP. Contem sempre comigo. Bom. Agradeço do fundo do coração pelo convite, pessoal. Amei, aprendi muito. Obrigado pelas perguntas. E não temam tecnologia, lembrem sempre que a tecnologia fundante é a humana, né? Nós estamos na fonte de todas as tecnologias. Então, se cultivem também. Virem uma versão 4.0, que aí vocês não vão ter problema com tecnologia. Mariana. Obrigada, ANAP, pelo convite, pela equipe aqui da mesa. Foi realmente um presente, uma aula para esses 350 que acompanharam. Dicas, assim, valiosas. Então, respirem fundo, não sigam muito a modinha. É estudar e aprender, né? E pensar numa estratégia não de curto, mas de longo prazo, que no final todo mundo sai ganhando com essa estrutura toda aí. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a vocês pela participação, riquíssima contribuição de vocês. Obrigada a todos pela audiência. Nós batemos aí, pelas minhas contas, 361 pessoas na sala. Esse debate vai ficar disponível no YouTube para quem não conseguiu assistir e poder participar aqui conosco. Bom dia a todos. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Bom dia. Tchau, tchau.